Dizem que o amor de uma babá é silencioso, mas quando o silêncio de uma criança esconde um crime, ele pode gritar mais alto que qualquer verdade. Naquela noite, em meio a sirenes, câmeras e lágrimas, uma mulher simples segurava nos braços o menino que todos julgavam doente e revelou um segredo que desmontou a indústria que faturava milhões em cima da dor alheia. Mas ninguém imaginava que a cura estava nas mãos da única pessoa que jamais teria sido ouvida. E o preço para salvar uma vida seria destruir um império. O acidente aconteceu numa terça-feira de sol forte, como se o céu debochasse do que viria depois. Arthur Sampaio, dono da Biovita Labs, a farmacêutica mais poderosa do país, estava voltando de um evento internacional em Zurique, quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz trêmula dizia que sua esposa, Clarice, havia sido levada às pressas para o hospital após um capotamento na rodovia dos Bandeirantes. O carro ficou irreconhecível. Clarice não resistiu. O filho deles, Caio, de apenas 6 anos, sobreviveu, mas com um olhar perdido que nenhum exame conseguia explicar. No enterro, o menino ficou imóvel, mudo, segurando um brinquedo nas mãos como se esperasse a mãe voltar. Nos dias seguintes, Arthur tentou de tudo: psicólogos, neurologistas, pediatras, terapias alternativas, nada adiantava. O menino simplesmente parou de falar, parou de reagir, como se a alma tivesse ficado presa no dia do acidente. O silêncio dele era tão pesado que parecia preencher a casa inteira. Até as luzes da mansão pareciam mais frias. E no fundo daquele silêncio, o bilionário começou a sentir uma culpa que nem o dinheiro podia anestesiar. Mas o que ele não imaginava era que o verdadeiro acidente ainda estava por acontecer. Antes da gente continuar essa história cheia de segredos, reviravoltas e verdades escondidas, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí agora? Quero muito saber até onde as nossas histórias estão chegando. E já aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguém especial e se inscrever no canal, porque o que você vai ver hoje vai fazer você duvidar de tudo o que achava que sabia. Arthur foi apresentado a Dr. Helena Vasquez, uma neurologista famosa, indicada como a maior especialista em distúrbios infantis do país. Jovem, elegante, de fala pausada e olhar firme, ela parecia a salvação que ele tanto esperava. Helena estudou os exames, fez novas análises e depois de 2 semanas veio com o diagnóstico. Seu filho desenvolveu um tipo raro de autismo regressivo pós-traumático. É um caso grave, mas controlável com o tratamento correto. Arthur, fragilizado e desesperado, aceitou cada palavra. Helena sugeriu uma rotina rigorosa, medicações caras e sessões diárias com terapeutas credenciados pela própria Biovita. Ele aceitou tudo sem questionar. As despesas eram absurdas, mas o que importava era ver o filho voltar a sorrir. Só que com o tempo, nada mudava. O menino gritava ao ser tocado, se escondia nos cantos, passava horas balançando o corpo para frente e para trás. Helena dizia que era parte do processo. Arthur acreditava. A mansão virou um hospital disfarçado e a vida, uma sequência de relatórios e contas. O homem que tinha tudo agora se ajoelhava diante do vazio. E foi nesse abismo de desespero que uma mulher improvável apareceu pela porta dos fundos. O nome dela era Lívia Duarte. Baixa, de pele morena, uniforme azul gasto e um coque simples que revelava alguns fios brancos. Tinha olhar sereno, mas uma tristeza antiga escondida no canto dos olhos. Disse que precisava do emprego, qualquer um. Arthur mal prestou atenção. Apenas mandou a governanta contratá-la. Lívia começou no dia seguinte. Passava despercebida, sempre em silêncio, sempre observando. Mas havia algo diferente nela. Enquanto os outros tratavam Caio como um caso clínico, ela apenas o tratava como um menino. Cantava baixinho enquanto varria, deixava o copo de suco sempre no mesmo lugar, dobrava os brinquedos na mesma ordem.
Pequenos gestos que pareciam banais, mas que despertaram algo em Caio. Na terceira semana, o menino começou a segui-la pelos corredores, curioso, atento. Arthur percebeu e achou estranho. Na quinta semana, quando ele chegou mais cedo do trabalho, ouviu uma voz infantil vindo da sala. Parou. Reconheceu a voz. Era Caio, o menino que não falava há meses. Ele estava de jaleco de brinquedo, encostando um estetoscópio no peito de Lívia e dizendo: "Você vai ficar boa, mamãe." Arthur congelou. A alegria, o medo e a confusão se misturaram. Mas o que ele não sabia é que aquela mulher simples escondia segredos capazes de destruir sua empresa e mudar tudo o que ele acreditava ser verdade. A partir do dia em que Caio voltou a falar, tudo mudou dentro daquela casa. As luzes pareciam mais quentes, os passos mais leves e até os corredores antes frios começaram a ecoar risadas. Mas Arthur, em vez de paz, sentia um incômodo crescente. Não sabia se era ciúme, culpa ou medo de perder o controle sobre algo que ele acreditava dominar. Começou a observar Lívia de longe. Revia as câmeras de segurança, ouvia conversas pela metade e a cada gesto carinhoso dela com o menino, um nó apertava em seu peito. Helena Vasques, ao saber que Caio tinha falado, não celebrou. Pelo contrário, ficou tensa, questionando se a nova empregada não estaria interferindo no tratamento. "Essas melhoras súbitas são ilusórias", disse com frieza. Mas Caio continuava reagindo. Tocava, sorria, falava frases curtas. E a cada palavra nova, Helena parecia perder o controle que tinha sobre Arthur. Foi quando ela o procurou, com uma proposta. "Arthur, é preciso aumentar a medicação. Ele está em risco." O empresário hesitou. Algo dentro dele sussurrou que havia algo errado. E essa dúvida seria o primeiro passo para desmontar um império inteiro. Enquanto a médica intensificava sua influência sobre Arthur, Lívia continuava sua rotina silenciosa, mas observadora. Certas coisas não faziam sentido. Caixas de medicamentos chegando quase toda semana, com rótulos que ela nunca tinha visto em lugar nenhum. Frascos sem nome comercial, apenas códigos e logotipos da Biovita Labs. Ela já tinha trabalhado como técnica de enfermagem antes de perder o registro, um detalhe que escondeu no currículo para conseguir aquele emprego. Por isso, reconhecia padrões, siglas, substâncias. E algo a deixou em alerta. Entre os medicamentos de Caio, havia compostos que não constavam na bula de nenhum laboratório conhecido. Um dia, limpando o escritório, ela encontrou uma pasta trancada dentro de uma gaveta lateral. Não resistiu. Pegou uma chave reserva que usava para abrir os armários e viu dentro dela dezenas de relatórios médicos, todos assinados por Helena Vasques. Um, em especial, chamou sua atenção. Projeto Nascente, Teste 04, Sujeito Infantil, CSS. Era o nome de Caio, abreviado. O sangue de Lívia gelou. O relatório descrevia o uso experimental de um medicamento neuroestimulante ainda não aprovado pela Anvisa. E mais, o campo Consentimento Familiar estava assinado por Arthur. Só que ela sabia. Aquele papel não tinha passado pelas mãos dele. Lívia sentou na beira da cama naquela noite, o relatório nas mãos tremendo. O coração batia rápido. Ela reconhecia aquele nome, Projeto Nascente, porque o ouvira antes no hospital onde trabalhou anos atrás. Foi o programa que destruiu sua carreira. Na época, denunciou irregularidades em testes pediátricos conduzidos pela Biovita, mas ninguém acreditou. Foi acusada de falsificação, demitida, processada e humilhada publicamente. A médica responsável pelo relatório na ocasião, Helena Vasques. Tudo se encaixava. Ela entendia agora por que aquele nome a fez estremecer no dia em que a ouviu pela primeira vez. Helena não apenas destruíra sua vida, ela estava repetindo o mesmo crime, mas agora com o filho do dono da empresa. Lívia quis fugir, sumir, mas olhou para Caio dormindo e sentiu o dever de ficar.
Não podia deixar o menino pagar o preço por algo tão monstruoso e decidiu agir em silêncio. Fotografou tudo, guardou as imagens em um pendrive escondido no forro da bolsa e prometeu a si mesma: se algo acontecer comigo, a verdade vai aparecer. Mas o que ela não sabia é que naquela mesma noite alguém já estava observando e um novo relatório começava a ser redigido com o nome dela no topo. E quando ela achou que estava protegendo o menino, descobriu que era ela quem estava sendo usada como isca. Arthur começou a perceber que algo estranho rondava a mansão. As câmeras de segurança, antes discretas, agora mostravam pequenas falhas, ruídos, interferências. Documentos sumiam da gaveta, portas apareciam trancadas que ele nunca trancara. Helena Vasquez, sempre confiante, começou a mudar de comportamento. Ligava tarde da noite, aparecia sem avisar e parecia nervosa, como se algo fugisse do controle. Arthur, precisamos conversar sobre sua funcionária, disse num tom tenso. Ela é perigosa. Ele tentou entender, mas Helena foi direta. Essa mulher já teve problemas, falsificou documentos médicos e colocou vidas em risco. Há registros. Ela não é quem diz ser. Arthur, surpreso, pediu provas. Helena apenas respondeu: verifique você mesmo. Curioso e desconfiado, ele mandou investigar o passado de Lívia. E quando recebeu o relatório, o mundo virou de cabeça para baixo. Lá estava o nome verdadeiro: Lívia Duarte Oliveira, ex-técnica de enfermagem, processada por fraude em relatórios hospitalares. A mulher que estava dentro da casa dele, próxima do filho, era a mesma envolvida num escândalo antigo da Biovita. A notícia o atingiu como um soco. Pela primeira vez em meses, Arthur sentiu medo. Medo do que não sabia, medo do que poderia perder de novo. Mas o que ele não sabia é que aquele dossiê havia sido manipulado antes mesmo de chegar às suas mãos. Enquanto isso, Lívia sentia o cerco se fechar. Começou a notar olhares diferentes dos funcionários, cochichos quando passava pelos corredores. Uma noite, ouviu o som do elevador às 2 da manhã. Saiu do quarto em silêncio e viu 2 seguranças da empresa recolhendo caixas da sala de arquivos. Um deles, ao vê-la, disfarçou. Ordem do Sr. Arthur. Transferência de documentos confidenciais. Ela sabia que era mentira. Arthur jamais mexia na papelada pessoalmente. Decidiu segui-los discretamente. Quando um dos homens derrubou uma pasta, ela viu dentro envelopes marcados com o selo da Biovita Experimental Division, um setor que oficialmente não existia mais desde um escândalo de testes ilegais com crianças carentes anos atrás. No meio dos papéis, um relatório recente. Paciente 07, resultados parciais, regressão comportamental atingida. O nome de Caio estava no rodapé. Lívia engoliu o choro. Tudo estava acontecendo de novo, mas agora dentro da própria casa do dono da empresa. Voltou para o quarto com o coração em desespero. Na manhã seguinte, foi demitida sem explicação. Arthur não quis ouvir. Apenas disse: "Você mentiu para mim." Ela tentou falar, mas ele virou as costas. Só que o pior ainda estava por vir. No mesmo dia da demissão, Caio teve uma crise violenta. Gritava, tremia, pedia por Lívia. Nenhum remédio funcionava. Helena chegou às pressas e, diante da agonia do menino, aplicou uma injeção. Sedativo leve, ela disse. Mas algo estava errado. Em poucos minutos, Caio ficou imóvel, os lábios arroxeados, o pulso fraco. Arthur gritou por socorro. O pânico tomou conta. Chamaram o hospital. Lívia, ao saber, voltou desesperada. Invadiu a mansão aos prantos, empurrou seguranças e subiu correndo até o quarto. "Ele não pode tomar isso. Esse composto não é sedativo." Helena tentou impedi-la, mas ela foi mais rápida. Aplicou um antídoto improvisado que trazia consigo desde os tempos de hospital. O menino tossiu, abriu os olhos, respirou. Arthur, em choque, olhou para a médica, depois para a babá. "O que está acontecendo aqui?" gritou. E foi nesse instante que o primeiro grande segredo caiu como bomba.
Caio nunca teve autismo. Ele vinha sendo usado como cobaia de um projeto milionário da própria Biovita. Arthur cambaleou, o mundo desabando em volta. Mas antes que pudesse reagir, Helena falou algo que fez tudo girar. Ele não é seu filho, Arthur. E a verdade que viria depois seria pior que qualquer mentira já contada. O silêncio que se seguiu à frase de Helena foi quase irreal. Arthur ficou estático, tentando entender. Como assim ele não é meu filho? Murmurou, com a voz falhando. Helena respirou fundo e tirou do bolso um documento amassado. Clarice não podia engravidar naturalmente. O projeto nascente começou como uma pesquisa de fertilização genética experimental e ela se ofereceu como voluntária. Mas o embrião não era de vocês. Arthur cambaleou. Você está dizendo que meu filho é um experimento? A médica apenas baixou os olhos. Lívia, incrédula, se aproximou e perguntou: e quem é a mãe biológica dele, então? Helena hesitou, olhou para ela e o mundo pareceu parar. Você. Lívia sentiu as pernas falharem. A lembrança explodiu na cabeça. Anos atrás, quando trabalhava na Biovita, havia doado material genético num programa anônimo de pesquisa, acreditando que seria usado apenas para estudos laboratoriais. Clarice fora a receptora. Sem saber, Lívia gerou o próprio filho, e agora o reencontrava dentro da casa do homem que a demitira e quase a destruiu. Arthur caiu de joelhos, tremendo. Meu Deus! O que vocês fizeram? Helena não respondeu. Apenas recuou, enquanto o som de sirenes se aproximava lá fora. Mas era tarde demais. A verdade já estava solta. Nos dias que se seguiram, a Biovita Labs virou manchete nacional. Reportagens, denúncias, investigações. O projeto nascente se revelou uma teia criminosa de manipulação genética e testes ilegais em crianças. Centenas de famílias vinham sendo enganadas há anos. Helena foi presa tentando fugir do país, e os arquivos que ela guardava em segredo foram parar nas mãos do Ministério Público. Arthur, devastado, se tornou a principal testemunha. Confessou ter assinado documentos sem ler, confiando cegamente na médica. Mas o impacto maior veio da história de Lívia, a mulher que o sistema tentou apagar. A imprensa descobriu tudo: a injustiça antiga, o processo falso, a demissão forjada e a maternidade inesperada. O país inteiro se comoveu. Enquanto isso, Caio, ainda se recuperando, só queria uma coisa: eu quero ficar com ela. O juiz determinou guarda compartilhada temporária até a conclusão do caso. Arthur aceitou, quebrado, mas aliviado. Naquele momento, não era o bilionário que falava. Era um pai que finalmente enxergava. E, no fundo, ele sabia que tudo o que restava agora era tentar consertar o que o poder destruiu. Alguns anos se passaram. O escândalo virou documentário e a Fundação Luz e Verdade nasceu, criada por Arthur e Lívia para investigar fraudes médicas e apoiar mães vítimas de manipulação genética. Caio cresceu saudável e inteligente, mas nunca esqueceu o som da voz que o curou. Aos 15 anos, subiu num palco lotado de jornalistas e disse: durante muito tempo, usaram meu nome como número de um experimento, mas um dia, uma mulher entrou na minha vida e me mostrou que amor não é protocolo, é presença. E que às vezes, quem a sociedade chama de ninguém, é exatamente quem carrega a cura dentro do peito. A plateia se levantou, aplaudindo de pé. Lívia chorava, e Arthur também. O passado tinha cicatrizes, mas agora era memória. Quando as luzes se apagaram, os três se abraçaram no centro do palco. Não eram patrão, empregada e criança, eram família. E naquela noite, enquanto o mundo comentava a história que desmontou um império, uma verdade ecoava silenciosa. Existem segredos que destroem fortunas, mas só o amor é capaz de reconstruir o que o poder corrompe. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários o que vale mais, a verdade que dói ou a mentira que conforta. Curte o vídeo, compartilha com alguém que acredita na justiça e se inscreve, porque as próximas histórias vão te fazer duvidar de tudo.